todos com a paz do Senhor Jesus. Nosso assunto é a vida no terceiro dia. Convido a todos que pudermos a lermos em conjunto o texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56. João, capítulo 8, versículo 56. Vamos ler em conjunto. Amém? Leiamos. Abraão, vosso pai, amém. Toque-me, Senhor, toque-me agora, preciso de ti, não posso ficar sem tuas mãos sobre mim. Toca em mim, meu Senhor, preciso tanto de ti. Sei que o momento é difícil, mas com Jesus vou vencer. Sei que comigo estás, por isso não temerei, pois com Jesus ao meu lado, sei que então vencerei. Jesus comigo está, por isso vencerei. Ele é a minha vitória, Jesus é o meu Rei. Jesus comigo está, por isso vencerei. Ele é a minha vitória, Jesus é o meu Rei. Toque em mim, Senhor, toque em mim agora, preciso de ti, não posso ficar sem tuas mãos sobre mim. Toca em mim, meu Senhor, preciso tanto de ti. Sei que o momento é difícil, mas com Jesus vou vencer. Sei que comigo estás, por isso não temerei, pois com Jesus ao meu lado, sei que então vencerei. Jesus comigo está, por isso vencerei. Ele é a minha vitória, Jesus é o meu Rei. Jesus comigo está, por isso vencerei. Ele é a minha vitória, Jesus é o meu Rei. Então vencerei. Glória a Jesus. Meus irmãos, a vida no terceiro dia aponta para uma
doutrina. E quando o Senhor estabeleceu essa doutrina para a igreja, Ele inaugurou uma nova forma de operar na vida da igreja. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual foi o grande evento? Qual foi o grande acontecimento no projeto da salvação, no plano profético da salvação, que aconteceu, que eclodiu no terceiro dia? Qual foi o grande evento? A ressurreição. Então a vida no terceiro dia, esse tema desse assunto é uma história profética desde o Velho Testamento, apontando para este grande evento do projeto da salvação, do plano profético da salvação, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. Por que, pastor, que a ressurreição inaugurou uma nova forma de Deus operar no mundo? Se os irmãos prestarem atenção na palavra, os irmãos vão observar o seguinte: que depois que Jesus ressuscitou, as pessoas que conviveram com ele, os discípulos, mulheres que ele salvou, não o reconheceram de imediato. Mas ele não tinha mudado de aparência. Ele era o mesmo Jesus que foi homem. Agora ele ressuscita com um corpo extraordinário, glorificado, diferente, o mesmo corpo que a igreja vai ter um dia. Mas é interessante que eles não reconheceram Jesus de imediato. Não reconheceram. Eles só reconheceram Jesus depois que Jesus se revelou a eles. Então, a partir da ressurreição, meus irmãos, isso é importante entender. A partir da ressurreição há um mistério. A partir da ressurreição há um segredo. A partir da ressurreição, Deus inaugura uma nova forma de operar no mundo, que era através da operação da revelação do Espírito Santo àqueles a quem Ele quer se revelar. Então, uma coisa é você conhecer Jesus histórico, a história de Jesus, o cristianismo histórico. Isso é bom? É lógico que é bom, é importante conhecer a história. Mas o que interessa para a igreja fiel, o que interessa para a igreja do breve, o que interessa para aqueles que amam a Jesus, o que interessa é conhecer o Jesus ressuscitado, o Jesus que está profetizado, aquele que vai voltar com poder e grande glória. Esse Jesus não é através de livro, de cultura, não depende de capacidade de QI, não depende de QI. A revelação de Jesus não depende de capacidade pedagógica, de absorver ensino. A revelação de Jesus não depende de eloquência de ninguém. A revelação de Jesus depende da comunhão que a igreja está com o Espírito Santo. Porque a partir da comunhão, o Espírito Santo, só Ele revela quem é Jesus, revela a presença dEle, revela o pastoreio dEle, revela a ação dEle, revela a presença dEle. O Espírito Santo faz isso. Quem está aqui na comunhão, uma coisa é reunião, uma coisa é ajuntamento, isso é uma coisa, comunhão é outra coisa.
Comunhão é você ter em comum. Mas ter em comum o quê? Eu estou falando de igreja, eu estou falando de salvação. Eu não estou falando de ter em comum um quintal. Eu não estou falando de ter em comum um carro. Eu não estou falando de ter em comum um cartão de crédito, como o esposo e a esposa têm. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que é eterno. Eu estou falando de valores celestiais. Eu estou falando de libertação. Eu estou falando de alegria da salvação. Eu estou falando de dons espirituais. Eu estou falando de revelação na palavra. Eu estou falando de ministração de anjos. Eu estou falando de alento. Eu estou falando de cura. Eu estou falando de consolo. Eu estou falando de uma operação do Espírito Santo na vida de uma igreja. Isso é comunhão. Então a igreja não é só pastor que tem isso. Não existe negócio de super pastor e pastor mais abençoado. Não existe isso, meus irmãos. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos dedicados. Ele tem filhos dedicados. Você pega os 12 apóstolos. Quem eram os mais dedicados? Todos nós sabemos. Todos eram apóstolos. Mas Pedro, Tiago e João eram os mais dedicados. É por isso que ele chamava esses três para ir para o monte orar. Velai comigo. Pedro andou sobre as águas, seguiu o homem do cântaro d'água. Preparai o cenáculo, porque aqueles que são mais dedicados, ele confia mais responsabilidades. Aqueles que são mais dedicados têm mais intimidade com ele. Aqueles que são dedicados têm mais experiência com eles. Ele não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos dedicados. Ele sabe quem são os pastores mais dedicados. Ele sabe quem são as professoras mais dedicadas. Ele sabe quem são o grupo de louvor, instrumentistas mais dedicados. Ele sabe quem são os diáconos mais dedicados. Pastor nenhum tem instrumento para medir isso, mas ele tem. Ele tem porque é o Espírito Santo que mede isso. Então ele falou aqui a respeito de Abraão. Abraão viu o meu dia. Mas como, meus irmãos? E os judeus não entenderam mesmo não. E os judeus responderam. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Por que eles responderam isso? Porque Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus. Aí Jesus diz aqui que Abraão viu o dia dele. Abraão viu o dia da glorificação. Abraão viu o dia da salvação. Abraão viu o dia da ressurreição. Como que Abraão viu isso? Da mesma forma que a igreja hoje vê, com os olhos da fé, pelo profético. A igreja, meus irmãos, João já nos viu na eternidade. João já nos viu cantando o coro celestial. João já nos viu andando nas ruas de ouro. Que dia foi esse que Abraão viu? Qual foi o dia que Abraão viu o dia da salvação? Ele viveu 2000 anos antes. Então vamos lá em Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão. Com 75 anos de idade, Deus chamou Abraão. Abraão se matricula na escola da fé. Deus fez uma promessa para ele: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, uma grande multidão. Mas como, Senhor? Minha esposa é estéril. Eu já sou avançado em idade. Ela também, nós somos idosos. Mas a promessa de Deus estava feita. Passaram-se 5 anos. Passaram-se 10 anos. 15, 20, 25 anos. Abraão estava com 100 anos de idade. Deus cumpriu a promessa dele. Nasceu Isaac, que significa riso.
Isaac era a alegria de Abraão. Isaac era a alegria de Sara, o filho da aliança, o filho da promessa. A alegria de viver era Isaac para Abraão e Sara. 25 anos, meus irmãos, para cumprir a promessa. Deus tem promessa sobre a sua vida. Deus tem promessa sobre sua casa. Deus tem promessas para o seu casamento. Deus tem promessa para a sua profissão. Deus tem promessa de salvação para a sua família. Se foi Deus que falou, vai cumprir. Cinco anos é muito tempo, pastor. Também acho. Mas para Deus um ano é como 1000 dias. E 1000 dias como um ano. Um dia como 1000 anos. 1000 anos como um dia. E Deus então, o garoto cresce. E Deus um dia falou com Abraão: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que tu sacrifiques Isaac. E diz a Bíblia que Deus falou com ele assim: a quem tu amas. Você vai sacrificar Isaac a quem tu amas. Sacrificar é não matar mesmo. Oferecer em sacrifício. Meus irmãos, vamos aqui agora. Vamos agora, o homem Abraão na razão. Eu na razão e você na razão, porque a fé conflita com a razão. Toda hora nós enfrentamos esse conflito no nosso coração e na nossa mente. Conforme as situações da vida, aquilo que Deus fala conosco, aquilo que nós estamos enfrentando, a promessa que Ele faz, as circunstâncias conspiram contra, a fé e a razão conflitam toda hora. Abraão na razão podia ter feito assim: espera aí, Senhor Deus, espera aí, não estou entendendo nada. Então o Senhor me dá uma promessa de um filho, de fazer de mim uma grande nação. Eu confiei, eu criei, eu não duvidei. 25 anos eu esperei e a promessa se cumpriu. E agora o Senhor quer que eu mate o menino, que eu sacrifique o menino? Que Deus é esse? Esse é o Abraão, o homem na razão. Qualquer um faria isso, meus irmãos. Na razão. Mas a Bíblia diz que Abraão não fez isso não. Ele na razão podia ter feito outra coisa. Vou dizer para os irmãos: quem sabia daquela revelação? Ninguém sabia. Quem sabia que Deus tinha pedido aquilo para Abraão? Ninguém sabia, só ele e Deus sabia. Nem Sara sabia, ninguém sabia. Então ele na razão, ele podia ter pensado o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou esperar um pouquinho, eu vou aguardar, eu vou orar, eu vou buscar. Eu não estou entendendo, Deus é misericordioso. Na razão ele podia ter feito isso. Eu vou esperar mais um pouco, mais 6 meses, mais um ano. Eu amo muito o garoto, eu vou aproveitar mais um tempo com ele, vou conviver com ele, eu tenho que passar muita coisa para ele ainda. Na razão ele podia ter feito isso também, mas a Bíblia diz que ele não fez. A Bíblia diz que no outro dia, bem cedo, de madrugada, ele se levantou e partiu para Moriá. Vou fazer um parêntese aqui, meus irmãos. O que é que o Espírito Santo já pediu da minha vida e da sua vida, que ninguém sabe? O pastor não sabe, a esposa não sabe, o diácono não sabe, o responsável do grupo de assistência não sabe, a irmã, a senhora de frente não sabe, mas você sabe. Deus pediu alguma coisa da sua vida, da minha vida. Pare com isso, deixa isso, não olhe mais isso, pare de falar nisso, pare com essa conversa, pare com essa trama, pare com esse negócio. Busque a minha face. Você já entregou.
E são coisas que às vezes nós gostamos mesmo. O filho que tu amas, são coisas que nós gostamos. Você já entregou? Ninguém sabe, mas você sabe. O Espírito Santo falou no seu coração, falou numa oração de alguém, falou num louvor, falou na mensagem, falou num dom espiritual, falou num sonho direto para você. Ninguém sabe, mas você sabe. Você já entregou? Abraão, meus irmãos, entregou. Sabe por quê? Por isso que Abraão é o pai da fé. Porque a fé anda de mão dadas, sabe com o quê? A fé anda de mão dadas com a obediência. Se não tem obediência, não tem fé. Ele se levanta bem cedo e partiu para a terra de Moriá. E diz a Bíblia, meus irmãos, que é o terceiro dia. Para que a Bíblia citou isso? Para que isso está registrado na palavra? Porque tem uma história profética, que é a história da ressurreição. Ao terceiro dia, ele viu o monte. Quando chegou ao pé do monte, ele falou com os seus servos: ficai aqui, meus irmãos. Olha o que Abraão falou. Veja que homem notável, que fé extraordinária, que fé genuína. Ele falou exatamente o seguinte: ficai aqui, porque eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Para ele sacrificar Isaque, entregar Isaque, era adoração. Eu vou dizer uma frase aqui bonita de dizer, mas é muito difícil de viver. Preste, então tenha muito cuidado com a resposta. Quando Abraão fala aquilo, quando ele diz: eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos, ele estava dizendo o seguinte: ele estava mostrando que a fé dele, a fé de Abraão, ele estava disposto a perder tudo, menos Deus. A sua fé é essa fé. Essa é a minha fé. Nós somos filhos de Abraão, diz a Bíblia. Nós temos a genética da fé dele. Esta é a sua fé. Você está disposto a perder tudo, menos Deus? Cuidado com a resposta. Tenha muito cuidado com a resposta. Porque às vezes acontecem coisas na vida que dói muito. Dói meses, anos. E lá em Hebreus diz: embora a Bíblia não menciona que havia havido ressurreição antes de Abraão, mas lá em Hebreus diz que Abraão cria que Deus era capaz de ressuscitar Isaque dos mortos. E agora, meus irmãos, vai o pai e o filho. Tudo era profético. Subindo o monte, ele deu para Isaque a lenha, a madeira. Isaque, você leva a lenha, eu levo o cutelo, a faca e o fogo. E no caminho para o cume do monte, Isaque faz a pergunta: meu pai, eis-me aqui, meu filho, tudo está pronto, a lenha eu estou carregando, o cutelo, o fogo na tua mão, o filho com a madeira, o pai, o cutelo e o fogo, tudo está pronto. Mas onde está o cordeiro? Onde está a vítima? Quem vai morrer? Quem vai ser sacrificado? Meus irmãos, que resposta difícil para Abraão. Mas daquele dia Abraão descobriu um novo nome de Deus. Porque a fé de Abraão faz isso. Se você tem a fé de Abraão, você vai descobrir nomes novos que Deus tem, que você não sabia. E ele falou: Jeová Jiré. Jeová Jiré.
Deus proverá, meu filho. A fé de Abraão o fez descobrir um novo nome de Deus: Jeová Jiré. Essa é a sua fé, meu irmão. É a minha fé. É a fé de Abraão? É? Então Deus proverá. Deus proverá o livramento. Deus proverá a porta para se abrir. Deus proverá a bênção no casamento. Deus proverá a criação dos filhos. Deus proverá o consolo na hora da dor e do luto. Deus proverá a alegria de novo. Deus proverá mais pastores. Deus proverá mais diáconos. Deus proverá mais instrumentistas. Deus proverá mais irmãs. Deus proverá mais servos dedicados. A fé nos leva a descobrir novos nomes que Deus tem, que nós não sabíamos. Esse é o Deus de Abraão. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que provê todas as coisas. O que os olhos nunca viram e o coração nunca sentiu, Deus preparou em seu favor para o abençoar. Abra seu coração e deixe que a luz venha brilhar em seu viver eternamente. Então comece a se Deus prometeu, vai se cumprir, sua bênção vai chegar. Abra seu coração e deixe que a luz venha brilhar em seu se Deus prometeu, vai se cumprir, sua bênção vai Glória a Deus. Glória a Jesus. Isaac levou o lenho, subiu o monte levando o lenho. Jesus subiu o Calvário, levando o madeiro, levando a cruz. O Pai, o telo na mão, juízo e o fogo, a luz, lá no alto do Monte Moriá. Vamos parar aqui agora, meus irmãos.
Nós estamos no Monte Moriá, amém? Vamos imaginar isso. Estamos no Monte Moriá, mas nós vamos cancelar a fé, vamos anular a fé. Não temos fé, a fé está cancelada, a fé está anulada. E eu estou vendo um homem, um pai, amarrando o seu filho num altar de pedras, colocou a lenha, colocou sobre a lenha, assim como Jesus foi colocado sobre o madeiro, e agora ele levanta o cutelo para matar o seu filho. Não tem fé, a fé está anulada, a fé está cancelada. Tira a fé de Moriá. Sabe o que eu vejo? Eu vejo um louco assassino. Mas quando a fé entra na história, eu não vejo um louco assassino. Eu vejo um homem consagrado e dedicado a Deus, e dizendo a Deus o seguinte: eu te amo mais que tudo, Deus. Eu estou disposto a perder tudo, menos o Senhor. E é por isso que Paulo diz que o Evangelho é loucura para o mundo. O Evangelho é loucura para o mundo, meus irmãos, mas para nós é o poder de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus. Essa é a fé. A fé, quando está presente, o Evangelho é poder de Deus, é amor de Deus. Quando foi que ele viu o dia da salvação? Quando foi que ele viu o dia da glorificação? Quando foi que ele viu o dia da ressurreição? Neste dia, quando ele levantou o cutelo para imolar Isaque, os céus bradaram: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que temes a Deus. E quando ele olhou, estava lá o cabrito, o cordeiro amarrado para substituir Isaque. Naquela hora, meus irmãos, Isaque ressuscita para Abraão. Quando ele saiu de casa, ele saiu decidido em matar o menino. Naquele caminho da casa até o Monte Moriá, 3 dias, Isaque estava morto no coração dele. Ele estava decidido a fazer aquilo mesmo. Mas lá no monte, Isaque ressuscita para ele. Lá no Monte Moriá, os céus bradaram e o cutelo não desceu. O que prevaleceu foi o fogo da luz e da vida. Mas no Calvário não. No Calvário ele falou: tetelestai, está pago, está consumado, o homem está perdoado, eu paguei todas as dívidas, o homem não deve mais nada. Mas o céu ficou em silêncio, Deus virou o rosto, Deus poupou Abraão da sua dor, mas não poupou a ele mesmo. Ele deu Jesus para morrer por nós. Mas ao terceiro dia, o brado tetelestai, está consumado, foi respondido. Ao terceiro dia ele ressuscitou. O amor de Deus ressuscitou Jesus, e nós estamos aqui glorificando o Senhor, bendizendo a Ele, porque nós temos a esperança da vida eterna, da ressurreição. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado.
veio, nada pôde impedir o poder do teu amor. Jesus venceu o mundo, venceu o adversário e venceu a morte e ressuscitou. Aleluias, nós te damos pela presença do Senhor Jesus nesse lugar, fazendo arder o nosso coração com a alegria da salvação, com a esperança da vida eterna. Aceita a nossa gratidão e a nossa glorificação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.